Sejam bem-vindos e bem-vindas a uma prática de conexões. Então, essa é a nossa segunda prática de flexões à frente e torções. E o intuito dessa prática, quando a gente se prostra à frente e torce, revolve, né? Nós trazemos essa condição de entrega, rendição, devoção e ao mesmo tempo com humildade, nos trazendo diante de nós mesmos, com o intuito de, a partir desses movimentos conscientes, ir reconectando, religando os sistemas da base ao topo. Então, eu te convido nesse instante para tomar um bom assento, inverte lá o cruze das pernas, observa bem se essa carne dos glúteos está tracionada para trás, para fora, dando elevação desse sacro. Tragam as mãos unidas diante do peito, conecta lá da sola das mãos, as digitais, borda externa dos polegares próximas ao centro do externo. Vai encontrando-te nesse centro do peito, de forma que toda a pele da face relaxa e você rende o olhar ao coração. Focando no teu coração, esse grande centro de comando que provê vida em abundância e que reconecta, religa todos os circuitos, da base ao topo da cabeça. Então, eu quero te trazer nesse espaço a imagem de um rio, como um rio, quando ele está caudaloso, e é propriamente contido por represas e canais, ele cria um vasto reservatório de água. Previne a fome, provê energia em abundância. Assim também é a mente. Quando controlada, fornece esse reservatório abundante de paz e energia. Então, deixa-se nesse instante assentar nos pensamentos, rendendo os pensamentos em direção ao solo fértil do teu coração e sente que todo esse gradil torácico possa agora se expandir nas inspirações e nas exalações você procura manter, sustentar esse espaço interno amplo e generoso torácico. E ainda assim entregando o peso dessa torácica em direção aos isquios, aos ossos do assento, entregando o peso e a densidade do quadril, das pernas, dos pés à terra. Penetra as escápulas em direção ao topo do peito, relaxa a garganta, trapézios, ombros, mas não perde esse ponto de conexão do teu espalmar, firme e livre de tensões. Solta a língua na boca, destrava a mandíbula, faça 3 ciclos respiratórios, se aprumando no centro do peito. E então, juntos, nós entoamos 3 vezes o mantra Om e as invocações a Patanjali. Inspirando. Yogena Chitasya Padena Vacham Malam Charirasya Chavaijakena Yopa Karutam Pravaram Munina Patanjalim
pranjaliranatosmi Abahu Purushakaram Shankha Chakrasidarinam Sahasra Shirasam Shivetam Pranamami Patanjali Hari Om. Numa profunda exalação, rende o queixo ao peito, o cérebro ao coração. Repousa as mãos sobre as coxas. Inspirando, elevem a face e abram os olhos. Nós vamos começar em Adho Mukha Virasana hoje. Então, você pode trazer lá os isquios na direção dos calcanhares, as coxas, joelhos ligeiramente afastados para fora, para que você tenha espaço para descer, com esse tronco à frente, entre as coxas. Então, deixa lá a pressão dos glúteos aos calcanhares, alarga bem essa raiz dos dedos, empurra o solo para baixo e para frente e aproxima o máximo que você pode esses glúteos dos calcanhares. Suga as virilhas externas para trás, pressionando a borda externa das mãos para baixo e para frente. Sente estender essa pele que recobre lá da cintura, costelas, axilas externas, até a borda externa dos punhos, minguinhos. Alonga. Ao alongar, aí relaxa a pele da testa, suaviza o couro cabeludo, decanta os pensamentos. Usa de algumas exalações para alargar as escápulas, entregando o peso do externo em direção à terra. Daí, mantendo esse tronco longo lá na frente, você vai elevar só um pouco a cabeça, ligeiramente o externo e caminhar com as mãos lá para a tua direita. Gira essas costelas da esquerda para a direita, alinha o centro do peito com o teu joelho direito e alonga os braços lá na frente. Não afunda a testa em direção ao solo, procura deixar as orelhas em linha com os teus braços. Usa da pressão das mãos no solo para manter lá atrás o ponto de contato dos isquios com os calcanhares. Sente as tuas costelas posteriores da esquerda. Afasta elas para longe da linha da coluna e puxa elas mais para baixo em direção ao solo. Faz uma última inspiração e exalação. Mantendo o tronco à frente, caminha com as mãos ao centro e lá para a tua esquerda. Gira bem essa pelve da direita para a esquerda, gira as costelas da direita para a esquerda, alinha o centro do peito com o teu joelho esquerdo, estende as mãos mais à frente, sente alongar essa pele que recobre as costelas da direita, da esquerda. Lembra de manter, ao mesmo tempo que você estende os braços e pressiona as mãos, se aproxima os isquios lá dos calcanhares e procura descer mais as costelas posteriores da direita em direção ao solo. Estende essa axila externa direita em direção ao solo. Caminha ao centro e Adho Mukha Svanasana. Dobra os dedinhos dos pés, estende as pernas, elevando os isquios, levando calcanhares em direção ao solo, mesmo que os calcanhares não toquem o solo. Vai encontrando esse espaço em toda a borda posterior das pernas, erguendo os isquios, levando os joelhos internos e externos para trás
e alongando ainda mais esses tornozelos posteriores, aproximando esses calcanhares posteriores, interno e externo, em direção ao solo. Desce as escápulas, solta o peso da cabeça, deixa que o teu olhar vá lá na direção dos teus pés. E a gente vai aqui manter as pernas onde elas estão, unir as mãos para que elas venham mais para o centro. E aí a gente traz lá, mão esquerda por fora da canela direita. Gira esse tronco. Faz um Parivrita Adho Mukha. Então, mantenha a extensão de ambas as pernas. Puxa essa canela, esse tornozelo externo direito e sente a rotação desse tronco. Olha por baixo do braço direito, por baixo da axila direita. Volta ao centro, aqui. Refaz a extensão das laterais do tronco, afasta os ombros das orelhas, sente a elevação dessas virilhas frontais em direção às posteriores, leva o peso bem para os calcanhares, deixa as pernas ainda mais fortes, ativas, prepara lá o giro para o segundo lado. Levou a mão direita por fora do tornozelo esquerdo, gira essas costelas, desce essas costelas posteriores da direita, lá em direção ao solo e olha por baixo do braço esquerdo. Aí, e voltou ao centro, caminha com os pés à frente, Uttanasana côncavo, pode deixar as pernas bem afastadas na largura do quadril ou do tapete, mãos no solo, ombros para longe das orelhas. Procura alinhar as tuas mãos mais abaixo da linha dos ombros. Ergue os arcos dos pés aos joelhos internos às virilhas internas. Rola essas virilhas internas para trás e para fora. Compacta essas laterais do quadril para trás, como se tivesse uma corda, uma tração acontecendo nesse quadril, de forma que a tua coluna fica mais e mais longa, estendida. E a gente vai aqui em Uttanasana também fazer essa torção, como a gente fez antes ali. Então, desce a mão esquerda por fora do tornozelo direito, desce o topo da cabeça em direção ao solo e olha por baixo desse braço direito, dessa axila direita. Se você pode flexionar os cotovelos, melhor para você ter alavanca de torção, de tração dessa coluna para baixo e de penetrar e do penetrar dessa escápula esquerda mais e mais para frente, sem perder a extensão de ambas as pernas. E volta ao centro, mãos abaixo da linha dos ombros. Afasta os ombros das orelhas, ergue bem essas patelas e absorve as coxas frontais em direção às coxas posteriores, como se você estivesse empurrando essas coxas lá para trás, mantendo teus fêmures gentilmente abraçados, fortemente abraçados. Gira o tronco lá para o segundo lado, mão direita por fora do tornozelo esquerdo. Desce o topo da cabeça, mas resiste com as patelas ascendentes, os isquios ascendentes. Usa da flexão dos cotovelos para girar ainda mais essas costelas, sem perder essa tração do quadril lá para trás. Se tem firmeza e estabilidade nessa pelve, nesse quadril. Volta ao centro e prepara lá para Adho Mukha Svanasana mais uma vez. Caminha com as mãos à frente, os pés para trás. Você vai, a partir da extensão máxima dessa postura, espreguiça, sente alongar toda a pele de trás das costas, toda a pele posterior das pernas. Vai para Parsvottanasana, dando um grande passo com o pé direito à frente,
pé esquerdo ele fica numa diagonal para fora. Então, mantém aqui face externa do pé esquerdo aterrado, bola do dedão do pé direito também firme no solo, alonga as laterais da cintura, eleva o peito, eleva o queixo, eleva o olhar, sem perder essa absorção dessa coxa interna e externa, direita, lá para trás. Aí, daqui, a gente vai para Parivrita Trikonasana. Então, deixa o teu pé de trás abrir um pouco os dedos para a lateral esquerda, segura com a mão direita lá no tornozelo e Trikonasana. Alonga as laterais da cintura, foca o olhar lá no teu polegar esquerdo, penetra o glúteo direito, crista ilíaca esquerda para trás, cresce pelas laterais da cintura. E voltou as mãos ao solo, prepara Adho Mukha Svanasana. Levou o pé direito atrás, girou os dois calcanhares para fora, sente toda a borda externa dos pés aterrados, borda externa das mãos aterradas. Usa essas extremidades dos pés de fora, borda de fora dos pés e das mãos, para sentir toda a extensão lateral do tronco. Sente essas axilas, pele das costelas laterais, cintura, laterais do quadril, laterais das coxas, dos joelhos, dos tornozelos. E vai para o segundo lado. Parsvottanasana, pé esquerdo à frente. Procura ter as mãos abaixo da linha dos ombros. Faz com que aquele calcanhar externo direito se aterre lá atrás, borda externa do pé direito, bola do dedão do pé esquerdo. Puxa mais esse quadril esquerdo lá para trás e alonga as laterais da cintura. Sente toda a pele da pelve ascendendo lá em direção às clavículas. Eleva o externo, eleva o queixo, ombros para longe das orelhas. Sente que você cresce com a coluna e alonga toda a face anterior do tronco. E Trikonasana. Então, gira os dedinhos do pé direito para fora, um pouco mais. Traz mão esquerda lá na canela. Estende o braço direito lá em direção ao teto e foca o olhar lá na bola do dedão da mão direita. Resistindo com o calcanhar direito firme na terra, mantendo ambas as patelas elevadas. Traz esse glúteo esquerdo mais para frente, crista ilíaca, direita mais para trás. E gradualmente, Adho Mukha Svanasana. Flexiona a perna esquerda, mãos no solo, levou o pé esquerdo atrás. Gira um pouco mais esses calcanhares para fora. Renova o aterramento da borda externa dos pés e das mãos. Sente os ombros para longe das orelhas. Te puxa pelo topo das coxas e laterais do quadril para trás. E prepara mais uma vez para levar o pé direito lá na frente, como em Parsvottanasana, primeira variação que a gente fez aqui, das posturas em pé. Agora você vai para Parivrita Trikonasana. Então, se é a primeira vez que você faz a postura, você pode deixar mão esquerda pela borda interna do pé direito e estender o braço direito ao teto. Mas se você já é um aluno experiente, traz essa mão esquerda lá por fora do pé direito. E estende o braço lá em direção ao teto. E foca o olhar lá no alto, deixando descer essas costelas posteriores da esquerda ao solo e penetrando a escápula esquerda mais à frente. E exalando, retorna as mãos ao solo. Adho Mukha Svanasana. Sente que a cada Adho Mukha essas escápulas descem um pouco mais, peito se alarga, o espaço dos pulmões, do coração se amaciam,
Fixa os calcanhares, fixa a sola das mãos, o calcanhar das mãos na terra. Sente esse giro dos braços internos para o teto, externos ao solo, criando mais e mais espaço para as vértebras cervicais, ampliando o afastamento entre as escápulas. E prepara o segundo lado, indo primeiro para Parsvottanasana, com a perna esquerda à frente. Fixou os pés na terra, traz a mão direita pela borda interna ou pela borda externa do pé esquerdo. Então, se você está começando, mantém a mão lá na borda interna e gira o tronco, gira as costelas, resistindo com as coxas frontais, as posteriores, empurrando o solo com a mão direita, descendo essas costelas posteriores da direita lá para o solo, alarga o espaço entre as escápulas, última respiração e retorna as mãos a Adho Mukha Svanasana. Refaz um devido ancoramento na terra, pela presença no teu espalmar das mãos e no teu aterrar dos calcanhares, borda externa, metatarsos, elevando o arco dos pés em direção às virilhas internas. Gira essas coxas internas para trás e para fora. E Adho Mukha Svanasana. Senta lá nos calcanhares, estende os braços à frente, assenta a testa na terra, apazigua o cérebro, suaviza os trapézios. Onde houver tensão no teu corpo físico, distensiona, mas mantém as mãos firmes, enraizadas, alargando a raiz dos dedos. E as mãos firmes significa que você está empurrando o solo para baixo, para frente, para aproximar mais esses glúteos dos calcanhares, sentindo que você estende a coluna, axilas, os cotovelos firmes, eles não desabam lá em direção à terra. E você faz pelo menos 3 ciclos respiratórios aí, decantando completamente os pensamentos, trazendo essa mente pacífica, contida, aonde você torna essas águas desse rio interno, que por vezes é denso, acelerado, agora você torna elas mais cristalinas, brandas. Então, caminha com as mãos abaixo da linha dos ombros, desenrola a coluna, vértebra por vértebra. Nós vamos fazer mais uma torção, mas eu quero que vocês vejam que vai ser a partir desse Adho Mukha, você vai flexionar a mão direita e trazer o braço esquerdo lá por baixo da axila direita. Então, você vai estender o braço esquerdo, aproximar o ombro esquerdo lá do solo. Por que essa mão de cima ela está em copo? Para você empurrar mais firme o solo, elevando esse ombro direito, essa escápula direita, abrindo espaço, toda essa face externa do tronco do lado direito, procurando manter lá os glúteos para baixo. Evita que aconteça isso, né? Dos glúteos subirem, traz esse giro e entra na postura, sentindo que você desce de verdade essas costelas posteriores da esquerda ao solo. Se é possível, traz o dorso da mão esquerda no solo mais para frente, para intensificar um pouco mais essa torção. E procura ter os ombros para longe das orelhas. Solta lá a têmpora esquerda em direção ao solo. Apazigua a cabeça, a mente. E gradualmente volta ao centro,
prepara o outro lado. Estende o braço direito lá por baixo, dorso da mão direita alonga lá para frente, desce as costelas da direita para o solo, desce essa escápula direita, ombro direito, mais e mais em direção ao solo, empurra com a mão esquerda o solo, abre o peito, foca o olhar, encontra-te na postura com a tua respiração chegando nessas costelas posteriores. Então, retorna ao centro, Adho Mukha Svanasana. Estendeu ambas as pernas, absorve cotovelos e joelhos e dá um grande passo com o pé direito à frente, flexiona ambos os joelhos. E a gente vai aqui preparar Parivrita Parsvakonasana. Então, eleva o tronco, segura com a mão direita a coxa direita, empurra essa coxa para dentro, na direção da tua esquerda, para a tua esquerda. Gira o tronco, desce esse cotovelo esquerdo lá por fora do joelho direito, mão direita na cintura, e então estende a perna de trás. Mantém aquela coxa esquerda subindo, mantém essa descendência do quadril em direção ao solo e gira as costelas. Usa desse cotovelo como alavanca para penetrar mais a escápula esquerda, abre o peito, amacia essas costelas nas exalações, sem perder a potência da perna de trás. Resiste com aquela perna, com aquela coxa esquerda ascendente. E Adho Mukha Svanasana. Aterra as mãos, alonga as pernas, estende a coluna, foca o olhar no dorso dos pés, sente as axilas externas descendo mais em direção ao solo, deixa essas escápulas chegarem mais perto do externo, o externo mais perto do solo. Levou o segundo lado, segundo pé à frente, desce esses joelhos, flexiona os joelhos, traz a mão esquerda lá por fora da coxa direita, já gira as costelas, a pelve, costelas, externo, traz o cotovelo direito por fora, estendeu a perna de trás. Alonga e sobe essa coxa direita e desce essas costelas posteriores da direita em direção ao solo. Empurra esse cotovelo no joelho, joelho no cotovelo, exalando, torce ainda mais, faz com que esse espaço vá sendo movido, acessado pelas tuas exalações. E voltou as mãos no solo, Adho Mukha Svanasana. Refaz a extensão do tronco, como se houvesse uma corda te tracionando lá nas virilhas frontais em direção ao teto. Acende esses isquios, mantendo igualmente calcanhares firmes em direção ao centro da terra, sola das mãos, calcanhar das mãos em direção ao centro da terra. E mais uma vez, prepara lá, Parivrita Parsvakonasana. Levou o pé direito à frente, pode deixar os dois joelhos flexionados. Só dá uma olhada aqui agora. Agora, você vai girar o tronco, trazer a tua mão direita lá na pelve, puxar essa pelve lá da esquerda para a direita e descendo de forma que você desliza até cotovelo por fora do joelho, até aproximar essa axila externa esquerda lá do joelho direito. Trouxe a mão no solo, a mão esquerda no solo, mão direita na cintura, estende a perna, estende o braço e foca o olhar lá em direção ao teto. Então vocês, prepara aí, flexionou as pernas, levou a axila externa esquerda lá por fora do joelho direito, mão esquerda no solo. Se isso for demais, repete a mesma variação anterior, empurrando o solo com a mão esquerda,
Toca os dedos da mão direita lá no teto e estende mais a perna esquerda. Gira o tronco, foca o olhar, respira expandindo esse peito. E gradualmente volta, mãos no solo, Adho Mukha Svanasana. Renova a absorção das coxas frontais, as posteriores. Então, quando a gente fala em absorção, tem a ver com acessar a inteligência aí presente no topo das coxas, que você leva essas coxas frontais às posteriores, abraçando mais esses fêmures, mais esse quadril, e faz lá o segundo lado. Levou pé esquerdo à frente, pode flexionar os dois joelhos, traz agora a tua mão esquerda lá na pelve, girando essa pelve da direita para a esquerda, desce o cotovelo direito lá por fora do joelho esquerdo, lembra de deslizar mais esse cotovelo lá até chegar com essa axila externa perto do joelho, mão no solo, empurra o solo com a mão direita, estende o braço esquerdo lá em direção ao teto, resiste com o topo da coxa direita lá para o teto e olha lá para cima. E sente quando você empurra o solo e alonga mais o braço de cima, você abre o peito e deixa ainda mais essa escápula direita vir para frente. E Adho Mukha Svanasana. Retorna para Adho Mukha. De Adho Mukha, você vai dar um grande passo com o pé esquerdo à frente para Sarita Padottanasana. Gira os pés para a direita, traz as mãos abaixo da linha dos ombros. Lembra de levar o peso para os calcanhares, distribui esse peso dos calcanhares, borda externa dos pés, 5 metatarsos, sente essa bola dos dedões carimbando a terra, mas cuida para não levar nem o peso dos glúteos para trás, nem para frente. Procura encontrar esse eixo aonde você alinha dos calcanhares aos isquios, aonde a coluna se torna longa, afiada. Gira os braços de dentro para fora. Foca o olhar no solo para neutralizar a tua cervical. Procura manter, as mulheres tendem a ter um pouco de lordose dessa forma, aqui. Então, resiste com o umbigo lá em direção à lombar, preenche a lombar. Então, não é para criar tensão no umbigo, é apenas para acessar essa inteligência, no sentido de alongar essa coluna, sem colapsar esses órgãos pélvicos. Se você tem receptividade, espaço no teu corpo, mantenha as pernas firmes, você vai deslizar as mãos para trás, alinhando o calcanhar das mãos com os calcanhares dos pés, cotovelos em linha com os ombros, desce o tronco ao solo, pressiona as mãos para baixo, eleva os ombros, solta o topo da cabeça. Mais uma vez, conversa com as tuas pernas e o teu quadril, porque se não há Satya, verdade, nessas pernas, ou seja, se você está aqui, mas as pernas estão se flexionando, ou a coluna está se colapsando, você precisa manter a variação côncava. Então, mantém esse lugar de altruísmo, de benevolência, de integridade, fruto de Satya, desse lugar verdadeiro. Agora, se você está com a cabeça no solo, vai refinando as ações, mantendo uma certa absorção dos tornozelos externos aos internos, elevando bem o arco dos pés em direção às virilhas internas. Rola essas virilhas internas para trás, para fora. Sente os isquios se alargarem.
Decanta o cérebro, o olhar, amacia a pele da testa, das têmporas, solta o pescoço, mas ao mesmo tempo você mantém os ombros elevados. É isso que te dá a condição de relaxar a nuca cervical, sem levar o peso para a cabeça. Se você estiver fazendo isso, de levar o peso para a cabeça, você precisa puxar mais o topo das coxas para trás, elevar os isquios, manter a borda externa dos pés bem firmes e fazer aí os 3 a 4 últimos ciclos respiratórios, sem desistir antes. Traz esse farto banquete, que é esse novo fluxo de prana, de energia vital. Então, que é esse rio cristalino, luminoso, fluindo para todo o teu ser. Devagar, traz as mãos abaixo da linha dos ombros, aproxima uma perna da outra, traz as mãos na cintura, inspira, eleva o peito e prepare-se para se deitar, para fazer uma torção antes do nosso Shavasana. Então, nessa torção, eu te convido a deitar com as pernas flexionadas, os braços em cruz na linha dos ombros, desce bem ombros e escápulas, assenta ali trapézios, o topo das costas, traz perna direita sobre a esquerda, cruze completo, coxa toca a coxa, eleva o quadril, desloca o quadril lá para a esquerda do teu tapete, desculpe, para a direita do teu tapete, para as pernas descerem para a esquerda, tá? Então, a gente quer manter ambas as escápulas do solo, pode trazer tua mão esquerda por fora da coxa direita, para empurrar esse joelho direito mais para o solo, e por último, gira a face olhando lá na tua mão direita. Mantém peso no ombro direito, escápula direita. Relaxa a testa, a garganta, a lombar. Mas resiste com a tua mão esquerda lá nesse joelho externo direito, para ir amaciando toda essa cintura posterior direita. Volta a cabeça ao centro, traz o braço esquerdo lá em cruz, volta as pernas ao centro, inverte o cruze das pernas agora, traz a perna direita sobre a esquerda, eleva o quadril, traz o quadril para a esquerda do teu tapete, para descer as pernas lá para a direita. Desce, se essa escápula esquerda está subindo, afasta mais o braço direito para fora, assenta mais as escápulas, segura com a mão esquerda, a coxa, com a mão direita, a coxa esquerda. E por último, gira a face, olhando lá na direção do braço esquerdo. Ao exalar, solta a testa, a garganta, solta essa lombar e vai mantendo essa densidade lá na mão direita, na coxa esquerda, para fazer com que exista uma certa ampliação dessa torção ali da tua lombar. Última respiração na postura. Então, volta a face ao centro, reestende os braços, retorna as pernas ao centro, assenta bem lombar, sacro, repousa todo o quadril no solo, gentilmente estende uma perna, a outra, deixe que os braços eles girem de dentro para fora e fiquem nessa diagonal, ligeiramente afastados do tronco. Gira também as coxas de dentro para fora. Sente a pele que recobre teu pescoço posterior, longa,
contribua para essa liberação das vértebras cervicais, deixando o queixo ligeiramente próximo do peito. Solta toda a pele da face em direção à lei da gravidade. Solta toda a pele do externo, do abdômen, do peito, da pelve, em direção à terra. Entrega o peso do quadril, coxas, joelhos, pés à terra. Vai a cada exalação se deixando estar mais e mais conectado com a terra. Então, se for possível, permaneça por pelo menos mais 3 a 5 minutos em Adho Shavasana, te dando de presente esse lugar de presença, de confiança, de conexão, sentindo os ossos, a pele, todas as estruturas sendo amaciadas, relaxadas a cada nova exalação. Usa do ar que sai pelas narinas para se liberar de toda e qualquer densidade, excesso. Vai soltando, entregando e confiando. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Vrichorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om. Om Tat Sat.